Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, começa agora mais um Semana da Pan. Eu sou Beatriz Carapeta e trago agora um resumo dinâmico de tudo que foi destaque aqui na programação. Na terça-feira, a sessão foi marcada pelo silêncio da depoente Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos. Ela obteve o direito de permanecer calada por meio da aprovação do ministro do Supremo, Luiz Fux. Sendo assim, Emanuela poderia não responder aquelas perguntas que possivelmente a incriminariam. Os senadores ficaram revoltados a partir do momento em que a depoente ficou quieta diante de perguntas muito simples, como sobre sua qualificação técnica dentro da empresa. A sessão foi suspensa e retomada pela noite, porém, Emanuela alegou cansaço e pediu que os depoimentos fossem retomados no dia seguinte. Já na quarta-feira, o episódio de Emanuela Medrades teve sua parte 2. Dessa vez, a diretora técnica da Precisa Medicamentos decidiu responder aos questionamentos dos senadores. Então a gente acompanha agora um trecho, um resumo dessa conturbada sessão da CPI da Covid, na reportagem de Fernando Martins. Em mais uma reunião da comissão, a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, falou por 6 horas e negou qualquer ato ilegal. A vacina Covaxin foi a mais cara negociada pelo governo e até agora, diante das denúncias, o contrato assinado em fevereiro foi suspenso. De acordo com a Emanuela Medrades, a empresa tentou reduzir ao máximo os valores. Por que o preço da Covaxin é de 50% mais alto do que das outras vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde? Que a Precisa ela não atua na precificação. O que nós fizemos, que foi o que estava ao nosso alcance, foi tentar o tempo todo reduzir esse custo. Está aqui os e-mails, eu posso compartilhar com todos vocês. A que se deve essa celeridade com a Precisa exatamente, que possui documentação regulatória incompleta até hoje? Senhor senador, eu posso responder o porquê que a nossa tenha sido razoavelmente mais rápida, justamente pelo fato de que nós aceitamos todas as condições que foram propostas pelo Ministério da Saúde. Os senadores pediram que ela mostrasse o contrato com a Bharat Biotech para checar o valor de pagamento previsto, mas Emanuela negou. Em outro momento, a executiva diz querer uma acareação com os funcionários do Ministério para confrontar as versões sobre a invoice. Mesmo não sendo detalhista, eu provei e provo mais uma vez que essa invoice só foi enviada no dia 22. E eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a provarem também que eles receberam no dia 18, porque eles não vão conseguir. Então, eu estou disposta, inclusive, a fazer uma acareação junto com as informações que eles passaram e com os fatos, se é que eles têm. O presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que a acareação será feita. Houve também bate-boca entre os senadores Flávio Bolsonaro e Simone Tebet. A parlamentar disse que, fora do microfone, Flávio teria dito algo que, se ele repetisse, seria acionado no Conselho de Ética. Porque no microfone ele não tem coragem de falar o que disse pra mim agora. A senhora está induzindo depois de falar que a senhora quer. Não, não foi isso que o senhor disse. Não foi isso. Ela não vai mentir aqui, não. Ela não vai mentir aqui, não. Senador Flávio, por gentileza. Por gentileza. Senadores, eu preciso falar. Não, a senhora vai falar. A senhora vai ter a oportunidade de falar. A senhora vai falar. Eu quero apenas assim que a presidência lhe conceder. Só um minuto. Senhor presidente. A palavra está com a senadora Simone Tebet, eu asseguro a palavra à senadora Simone Tebet. A questão importante aqui é saber, ela vai ter o direito, e acho que tem direito de repetir a pergunta formulada pelo relator. E quem discutiu os desdobramentos dessa sessão da CPI da Covid no Senado foi a bancada do 3 em 1. Acompanhe. Jorge Serrão, ela disse que todo mundo que passou por lá falou mentira. Pois é. Saudações aos meus amigos e amados haters. É hora de... A verdade vai chegando, né? Hoje, mais uma vez, foi um dia terrível para a oposição na Comissão Picareta de Inquisição do Covidão. Não deu certo a narrativa que eles vinham armando para tentar gerar a ideia de crime de prevaricação ou de existência de corrupção, nesse caso contra Bolsonaro, falhou. O depoimento dessa funcionária da Prática Medicamentos deixou bem claro
que a situação foi muito diferente do que foi relatado em narrativas até agora. Então, o que a CPI tem que fazer é isso, vai avançar, vai ouvir mais gente, vai ter o recesso parlamentar, ela vai para agosto, aí de agosto mais 90 dias, aí chega o fim do ano. O objetivo todo dessa CPI, desde o começo a gente já sabe, é só produzir narrativas para desgastar o presidente da República. E hoje teve até um bate-boca lá entre a Simone Tebet e o senador Flávio Bolsonaro, o que sempre também ajuda a ampliar o bate-boca, a briga geral entre governo e oposição. E sempre na guerra de narrativa, como a gente fala, a inconclusão é total. Não se chega a nada sensato diante dela. Agora, essa CPI está devendo, a CPI está prometendo aí uma convocação até do ministro da Defesa General, Braga Neto. Também vai ficar para agosto resolver se isso vai acontecer ou não. Show de narrativa é só tentativa de aparecer que esses senadores estão fazendo. A maioria deles sabe que dificilmente consegue retornar pelo voto na eleição do ano que vem. Então agora é a hora de fazer a promoção, de tentar aparecer para tentar salvar pelo menos as aparências e tentar conquistar o eleitor, partindo sempre para cima de Bolsonaro. Com certeza isso não vai dar certo. Constantino, qual é o seu destaque do dia na CPI da Covid-19? O destaque é que foi mais um dia decepcionante para os militantes. Basta ver a reação, né, dos militantes tucanos e petistas das redações. O chororô danado, acho que estavam querendo já que a depoente ficasse de fato em silêncio, porque toda hora que ela abria a boca era mais uma narrativa indo por água abaixo, pelo menos desencontro de versões. Então ela mesma já se dispôs a fazer uma cariação, por exemplo, com o Miranda, o irmão do deputado Luiz Miranda, né, porque ela diz que ele tem que ser clarividente para ter visto um invoice que só foi enviado 2 dias depois. O preço nunca foi ofertado a $10. Aliás, o preço está na tabela oficial do site da empresa, $15 internacionalmente. Né? Vários países praticaram acordos nessa faixa de preço. Então, de novo, tudo leva a crer que é o escândalo de corrupção mais esquisito da história, não só do Brasil, mas do planeta. Né? Quer dizer, é uma corrupção onde não houve desembolso de recurso público, não foi efetuada a compra e a compra seria realizada no preço tabelado mundialmente, né? E que o governo teria pedido para reduzir o preço, segundo ela disse. Né? O governo pressionou para ter um preço menor, quer dizer, quem quer corrupção normalmente faz o contrário, né? Superfatura e pede por fora. Então, tudo isso muito esquisito, mas, de novo, né, essa CPI nunca deveria ter existido. Ela é, por si só, um constrangimento para o Senado. É uma CPI circense, liderada por picaretas, que criaram um palanque eleitoral para o gabinete paralelo do lulismo. A cada dia que passa e cada nova narrativa, vamos lembrar que já foi a cloroquina, agora talvez volte, né, com a decisão aí, com a avaliação do Ministério da Saúde, da parte técnica, né, que a gente vai falar já, talvez voltem a falar de cloroquina, vai saber, porque já foi cloroquina, gabinete paralelo, Copa da Morte, o presidente que não quis comprar vacina, o presidente que quis comprar demais uma vacina. Eles estão perdidos, né? Eles estão claramente perdidos, mas o que a imprensa achou que ia sair de Randolfo Rodrigues, companheiro de Nicolás Maduro, Renan Calheiros, que dispensa currículo e apresentações, e Omar Aziz, que uma vez que a gente passou a saber quem é, né, aí a gente descobriu que tem 260 milhões de motivos para não levá-lo a sério. Então a imprensa está nessa encruzilhada. Quis levar a sério e dar voz e seriedade ao circo, porque achou que pudesse ser produzida ali alguma coisa contra o governo que essa imprensa quer derrubar. E aí está agora amarrado ali, encalacrada junto, né, nessa sinuca de bico com esses impostores. Então, assim, vamos fazer a cariação, né? Vamos descobrir quem é que está mentindo, porque alguém deve estar mentindo nessa história. O que temos até aqui é nada. E uma dúvida que ficou, Paulo, acompanhando um pouquinho ali da sessão hoje, que é sempre um esforço e tanto, e ossos do ofício, senão eu teria mais o que fazer. Quem conversava com a senadora Simone Tebet, que tinha um ponto, uma pergunta que fica no ar, jornalistas deveriam ser mais curiosos. Vai lá, Bruna, você.
Na verdade, o depoimento de hoje simplesmente reiterou tudo o que já havia sido informado pela Precisa num vídeo divulgado pelo sócio administrador logo depois da denúncia dos irmãos Miranda. Então, toda aquela incongruência entre as datas apresentadas pelos irmãos e os documentos que foram anotados, assim, foram dispostos um após o outro, mostrando ali como que aconteceu a negociação na linha do tempo, né, como é que rolou a negociação com o governo, aquilo já tinha sido apresentado pela Precisa. O que a gente viu hoje no depoimento foi simplesmente a reiteração de toda aquela operação. Então foi algo dispensável, né, esse depoimento. Não é à toa que o depoimento desse sócio administrador foi jogado para agosto, porque eles viram que dali não vou conseguir extrair nada do interesse da própria CPI. E a bancada de Os Pingos nos Is também comentou sobre os depoimentos de Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos. Ela tinha elementos importantes para trazer, que não a incriminam, pelo contrário, mostram que houve ali muitas tentativas de negociação com a Bharat-BioNTech, inclusive para baixar o preço do medicamento. A Precisa, como intermediária, levando para o laboratório indiano o que era pedido pelo Ministério da Saúde. Em algum momento ali ela disse que por 9 vezes o Ministério da Saúde tentou baixar o valor da vacina. Eu também, o pedaço da CPI que eu acompanhei hoje, vou ser sincera aqui, foi mais ou menos 1 hora. Eles ficaram 1 hora inteirinha tentando tirar dela que ela queria a vacina por $10, e o Ministério também, e que depois aceitou. Até a senadora Simone Tebet usou uma frase lacradora que depois virou meme na internet, aceitou cair para cima o preço. E ela passou 1 hora dizendo: eu nunca falei isso, mesmo que vocês mostrem esse documento aí dizendo que foi falado. Ela disse: não foi falado em $10. O primeiro preço que a Bharat-BioNTech ofereceu foi $18 e a gente conseguiu baixar para 15 com todas as tratativas. E, aliás, é o preço de venda internacional, a gente já disse aqui em outros programas. Então, eu concordo com o senador Marcos Rogério, é uma CPI fake news. Essa é uma CPI fake news, mas não é uma CPI das fake news, é uma CPI fake. Ela está apurando um desvio que não houve, um pagamento que não foi efetuado, um contrato que foi discutido exaustivamente e as cláusulas ali, a diretora da Precisa deixou bem claro, as cláusulas que foram exigidas pelo governo federal acabaram sendo aceitas pelo laboratório. O pagamento só seria efetuado depois de entregue e a entrega das vacinas só seria feita depois da aprovação do Anvisa. Como nada disso aconteceu, não houve pagamento e pouco importa se o dinheiro está lá empenhado ou não. Não houve o pagamento. E aí, bem lembrado pelo senador, abre aspas para ele aqui, é a nova onda. Corrupção agora é onde não houve pagamento e não houve compra. Aí ele continuou, né? Onde houve pagamento e o produto não chegou é o quê, então? Aí ele fala CPI fake news, corrupção fake news. E aí ele lembrou os casos, bem lembrado, né? Os casos do Rio de Janeiro e do Nordeste, onde aí sim há suspeitas muito grandes de desvio de dinheiro que precisam ser apuradas. Fiuza. Marcelo Matos, você não estava com a gente nos últimos dias aí, mas eu devo lhe informar que eu sou o extraterrestre aqui dos Pingos nos Is no assunto CPI da Covid. Eu sei que é um assunto que dá audiência, eu acho que o Brasil está... nós estávamos falando, né, a Cris estava assinalando muito bem, né, a CPI fake, né, uma CPI fake. Mas nós estamos enguiçados nessa CPI fake, nós não conseguimos sair dessa CPI fake. Nós vimos ali o discurso do senador Marcos Rogério, né? Dizendo óbvio, né? Assim, parabéns a ele, mas dizendo óbvio, dizendo aquilo que nós sabemos, dizendo que o escândalo do Covidão no Rio de Janeiro não está no centro das atenções do país. Então essa CPI é uma legião, essa CPI é uma bizarrice, né? Essa CPI é inútil. E eu respeito absolutamente, por isso que eu digo, nesse momento eu sou o ET aqui, o ex-jornalista, eu entendo. Imagina se eu vou discutir com o interesse da sociedade. A sociedade quer acompanhar a CPI, a sociedade quer
amar o Renan Calheiros ou odiar o Renan Calheiros. O que eu vou fazer? Dá audiência em todos os lugares. Eu só tenho a humilde e modesta opinião, que pode estar enganada, que a sociedade está perdendo tempo, que a sociedade está jogando fora a energia, que a sociedade está perdendo foco em problemas urgentes que precisam também da atenção da coletividade, que precisam da pressão, eventualmente, da coletividade, dentro e fora da pandemia. Já falamos aqui a questão do voto auditável. Tem ou não tem manobras suspeitas para tentar barrar esse anseio de aprimoramento da segurança eleitoral no Brasil? Tem, mas não dá tempo, isso não se coloca no centro das atenções, porque a gente tem que ficar lá ouvindo o lero-lero do Omar Aziz e do Renan Calheiros. Então, eu realmente sou voto vencido, respeito, mas eu não sou cínico, então eu tenho que afirmar. Eu quero saber, por exemplo, onde estão as investigações sobre o dinheiro empregado nos hospitais de campanha que não foram construídos no Rio de Janeiro. Né? Onde estão as investigações sobre aquelas autoridades que estão aprovando vacina para adolescentes com estudos inconclusos sobre segurança dessas substâncias em adolescentes e sem que a pandemia, a situação de contágio da pandemia, mostre que esses grupos são vulneráveis? Ora, daqui a pouco, são mais vulneráveis. Daqui a pouco estaremos nos encaminhando para obrigatoriedade nas escolas de vacinas. Eu acho escandaloso. A premissa é equivocada, portanto, ela embute um escândalo, a não ser que venha uma informação nova que nós não temos. Eu gostaria de ver a investigação do lobby da vacina. Eu gostaria de ver essa investigação, mas não vemos e temos que ficar assistindo ao show do Renan Calheiros. O assunto também foi pauta durante o Jovem Pan Agora, onde o cientista político Magno Cal compartilhou sua análise sobre a CPI até o momento. Confira. Qual é o seu parecer sobre a postura da Emanuela, que ontem não respondeu às perguntas dos senadores, até mesmo as técnicas, mas hoje voltou à comissão disposta a falar? É difícil a gente especular sobre as motivações de alguém. Você precisa ler a mente da pessoa para especular sobre suas motivações, sobre o que leva alguém a fazer uma coisa num dia e fazer outra coisa no outro dia. Mas o que a gente viu hoje, a Manuela que a gente viu hoje, é sem dúvida bastante diferente daquela que ontem justificou cansaço físico e mental, parecia até um pouco fragilizada, um pouco titubeante. Inclusive jornalistas que tinham tido contato com ela colocavam essa condição como bastante visível, e hoje o que a gente viu, uma mulher bem treinada, segura nas suas respostas, inclusive segura o suficiente para chamar de mentiroso um documento vindo do Ministério da Saúde. Então, hoje o que a gente viu foi uma performance de alguém segura nas suas respostas e que não fugiu, inclusive, de pontos conflituosos, tanto na questão do documento que reporta as ofertas a $10, e ela insiste que houve apenas ofertas a $15, quanto na questão da divergência de datas. Ela disse que só houve invoice enviado no dia 22 de março, a denúncia dos irmãos Miranda foi feita em dias anteriores e ela se dispôs a fazer, inclusive, uma cariação com o servidor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda. Então, aquela Emanuela que nós vimos ontem, que deu até uma impressão de estar fragilizada, cansada, insegura, deu lugar hoje a uma Emanuela bastante ciente do seu papel na CPI, bastante até alinhada à narrativa do Palácio do Planalto. A gente acabou de ver há minutos atrás o senador Flávio Bolsonaro cumprimentando a Emanuela pela sua coragem de estar ali. Então, a impressão que nós ficamos dela ontem foi errônea. Hoje é uma pessoa, como se fosse uma pessoa totalmente diferente. Pois é, em relação à postura dos senadores, Magno, com a depoente, o que você avalia? Eu avalio que a gente tem visto a repetição de um problema que é, na minha visão, um dos principais problemas dessa CPI. São perguntas sem objetividade, são perguntas sem a frieza de um profissional
que seria treinado para fazer investigações. Então a gente vê políticos que às vezes fazem perguntas que não vão a lugar nenhum, políticos às vezes preocupados em fazer um discurso ao invés de inquirir o inquirido ali, o presente, o depoente. E isso acaba trazendo para a CPI, que em tese, por mais que se realize no parlamento, é uma comissão de inquérito, de investigação, traz para a CPI um clima político. Então, a gente continua a ver dentro da CPI questões muito pouco incisivas, muito pouco objetivas. Talvez a grande exceção seja as questões postas pelo senador Alessandro Vieira, que é ex-delegado da polícia, então é um profissional na inquisição de suspeitos, de depoentes, enfim. E o que a gente vê de modo geral na postura dos senadores é uma politização da conversa, uma politização das perguntas. E aí o que a gente vê é basicamente o debate político. No exemplo, de novo, que nós tivemos aqui há pouco na Jovem Pan, tivemos o senador Flávio Bolsonaro falando que era do interesse do presidente ter tudo pronto para quando a Anvisa autorizasse a vacina da Barat já estar no braço dos brasileiros, quando a narrativa governista até hoje, por ter, por exemplo, se recusado a conversar com a Pfizer lá atrás, em março, abril de 2020, era que faltava autorização da Anvisa. Então, há muito pouca objetividade e há um palco, no final das contas, para os discursos políticos. Apesar, claro, da CPI ter trazido à luz até o momento documentos muito importantes, contradições de pessoas importantes ao público, mas a postura dos senadores, sem surpresas, por serem políticos, acaba sendo uma postura bastante política e muito pouco objetiva nas questões. Pois é, a gente fala sobre os questionamentos dos senadores. E o depoimento de hoje de Emanuela é um depoimento útil para a investigação do caso Covaxin? Ela deu informações importantes em relação a isso, Magno? O ponto principal, talvez, que ela traga nesse depoimento de hoje é que há problemas na narrativa oficial. Há problemas na postura, seja do Ministério da Saúde ou dela, seja dos denunciantes, e aí nós temos um deputado e um servidor público de carreira, ou da empresa, da Precisa Medicamentos, que ela representa. E uma coisa importante que vem do depoimento de hoje da Emanuela Medrades é aumentar a expectativa acerca do depoimento do Francisco Maximiano, que é o sócio da Precisa, que já falou com a Polícia Federal, a exemplo da Emanuela, mas que não terá tempo de ser ouvido hoje. A previsão é que ele seja ouvido em agosto, após o recesso parlamentar. Ela destaca no seu depoimento algumas contradições, e isso num processo de investigação é importante. Nós temos duas versões e, como destacou o senador Renan Calheiros em uma das suas questões, ela está chamando de mentiroso um documento vindo do Ministério da Saúde. Então, se o objetivo da CPI é trazer à tona a verdade do comportamento do poder público durante a pandemia, é importante que a gente esclareça, em primeiro lugar, por que um documento do Ministério da Saúde enviado à CPI mente, ou porque Emanuela Medrades, representante de uma empresa que negociava vacinas com o Ministério da Saúde, vai à CPI e mente. É importante para a gente esclarecer isso, como também é importante saber quem fala a verdade. É o deputado Luiz Miranda? É seu irmão Luiz Ricardo Miranda? Ou são os representantes da Precisa Medicamentos? A CPI requisitou acesso aos depoimentos prestados tanto por Maximiano quanto por Emanuela Medrades à Polícia Federal, e a gente espera que, a partir desse depoimento de hoje, essas questões levantadas por Emanuela Medrades e por outros participantes nessa investigação sejam esclarecidos nas próximas semanas. Magno, e para a gente finalizar rapidamente, a sua opinião como especialista, como analista político, até este momento, a CPI da Covid trouxe algo para a população brasileira? Dá para aproveitar alguma coisa dessa comissão parlamentar de inquérito? Houve algum avanço em relação à gestão da pandemia pelo governo federal?
Houve sim, a gente tem uma série de documentos importantes que vieram à tona, alguns documentos até mesmo esdrúxulos, né? Nessa semana nós vimos a comissão jurídica, a consultoria jurídica do Ministério da Saúde dizer que demoraram a responder ao consórcio COVAX porque não havia ninguém na comissão jurídica do Ministério da Saúde que entendesse inglês bem o bastante para avaliar o documento. Então, mesmo essas coisas quase que bizarras são importantes para a gente entender o funcionamento do poder público brasileiro, até nessa sua precariedade, nessa sua fraqueza em pontos tão básicos. Mas também é importante ouvir aqueles que estavam na linha de frente no combate à pandemia. Se a gente quer entender o que o poder público pensava em relação ao combate à pandemia, se a gente quer entender a ação do poder público no combate à pandemia, foi importante termos ex-ministros, ministros atuais, comerciantes das vacinas, representantes das farmacêuticas, falando aos senadores. Por mais que esse questionamento dos senadores aconteça de uma forma quase que atabalhoada, que haja bastante politização dessa conversa, é importante para a sociedade brasileira ter acesso a essas informações e é importante que o Poder Legislativo exerça um dos seus principais atributos, que é a fiscalização dos atos e políticas do Poder Executivo. Não é uma coisa fora de lugar, não é uma coisa extemporânea, não é uma coisa especial para o caso da Covid. É função do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. O Congresso Nacional, por meio da CPI, então, exerce uma das suas funções principais. Então, foi importante nós termos a CPI instalada, uma CPI que demorou bastante tempo para ser instalada. São importantes os depoimentos que a gente tem ouvido e a gente espera que, no decorrer da CPI, a CPI acabou de ser estendida por mais de 90 dias, nós teremos mais revelações a respeito não só da atuação do poder público, mas também da iniciativa privada durante a pandemia e que o relatório nos leve ao possível indiciamento de eventuais responsáveis por malfeitos durante esse período. Na quinta-feira, o depoente foi Cristiano Carvalho, que é representante da Davat Medical Supply. A empresa ofertou 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao Ministério da Saúde e está na mira da comissão devido a um suposto pedido de propina de cerca de $1 por dose. O representante da Davat declarou que foi procurado diversas vezes por Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Ele também foi procurado por Luiz Paulo Dominguete, que diz ter recebido o pedido de propina na venda da AstraZeneca. Acompanhe agora um trecho da CPI dessa quinta, onde o relator da comissão, Renan Calheiros, fez perguntas ao depoente sobre sua relação com Roberto Dias. Primeiro contato direto de Vossa Senhoria com Roberto Ferreira Dias. Excelência, vou até pegar aqui para demonstrar, para ficar bem claro. Por favor, fica à vontade. É só para reforçar, Excelência, o valor $1 nunca me foi mencionado, tá? Porque também era uma coisa tão absurda que ele nunca chegou a me dizer isso. Só falou que havia sido pedido um comissionamento, tá? O Roberto... O senhor Dominguete. O senhor Dominguete. Tá? O senhor Roberto Ferreira Dias entra em contato comigo no dia 4 de fevereiro, dizendo aqui: bom dia, Roberto. Um segundinho só. Traz para frente. Isso. Quando puder, me retorne. Sou Roberto Ferreira Dias, do Ministério da Saúde. Perfeito. Tá? Faltando uma página aqui. Arranje mais um café, por favor. O primeiro contato foi no dia 3 de fevereiro. Gostaria de ressaltar, Excelência, que eu, através do meu advogado, disponibilizamos de uma perícia no meu celular e já foi entregue à comissão todas essas mensagens peritadas, tá? Com os dias, com detalhes, os dias, com o Roberto, conteúdo das conversas, áudio, vídeos, conteúdos das mensagens. Muitíssimo obrigado, seu Cristiano. Melhor prevenir do que remediar. Muitíssimo obrigado. Sim, a minha intenção é deixar bem claro,
transparência, porque na verdade eu fui alçado a um posto que eu não tinha, em uma situação bem complicada que eu me encontro aqui perante a sociedade, e como vocês vão verificar nas mensagens e nas informações, que eu nunca entrei em contato com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde que me procurou, através do senhor Roberto Ferreira Dias. Exatamente. Tá. Vossa Senhoria falou com Roberto Ferreira Dias após o episódio do comissionamento? Excelência, eu falei... desculpa a pergunta. Qual que é a pergunta? Depois... Após o episódio do comissionamento, do pedido do comissionamento, Vossa Senhoria falou com o Roberto Ferreira? Não, senhor. Quem passou a tratar e entrar em contato comigo foi o coronel da reserva Blanco, tenente coronel Blanco. O Blanco passou a falar em... Isso. Ele entrou em contato comigo, se apresentando como sendo de Brasília. Não citou ser funcionário público ou nada desse tipo, né? Ele só mencionou ser de Brasília e que ele queria fazer uma conferência de ligação com o Blanco. Eu gostaria aqui só de ressaltar para os senhores senadores, para o presidente da Casa, a primeira mensagem do senhor Roberto Ferreira Dias comigo. Perfeito. Por favor. Ele se apresentando como Roberto Ferreira Dias. Isso. Boa noite, Cristiano. Eu até achei estranho porque era 19h10. Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Aí às 19h40 eu não retornei. Na verdade, eu vou ser bem sincero para os senhores, eu estava absolutamente incrédulo que era um funcionário do Ministério da Saúde que estava entrando em contato comigo às 19 horas, porque não fazia muito sentido. Cristiano, pode só repetir que dia foi? Excelência, foi no... Só voltar aqui. Vamos cortar aqui. Opa. Foi no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Não, recupere que pode começar, que está muito interessante. Tá, aí entra em contato comigo eu não recordo. 3 de março ou 3 de fevereiro? 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. A mensagem. Desculpa. Boa noite, Cristiano, às 19h10. Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Ligação de voz perdida, 19h40. Novamente. Boa noite, Cristiano, 19h41. Aguardo seu contato. 19h53, outra ligação de perdida. Quando puder, me ligue. Era o oposto do que a Pfizer estava fazendo com o governo. O governo, através do Roberto Ferreira Dias, estava fazendo... Era o inverso da Pfizer. Presidente. Senhor relator, deixa eu só... Esse é o senhor... Agora acompanhe também um trecho em que Cristiano diz que até o início do ano sequer conhecia Luiz Paulo Dominguete. Essa versão entra em conflito com o depoimento do próprio PM, que disse à CPI ter sido designado pela Davat para negociar as vacinas aqui no país. Qual a sua relação com Luiz Paulo Dominguete? Eu conheci o senhor Dominguete através de um colega em comum que chama Rafael Alves, que é um representante de vendas autônomo. No início de janeiro, primeira quinzena de janeiro aproximadamente, que ele tinha uma demanda de vacinas do Ministério da Saúde e até então eu não falei com ele, eu só vim ter contato telefônico com ele no dia 10 de fevereiro. Até então ele tratava com o Rafael Alves e eu sempre fui incrédulo da situação da venda, comercialização de vacinas e nunca dei muita atenção para isso. Comecei a dar um pouco de atenção quando começaram a chegar a mim contatos oficiais do Ministério da Saúde, e-mails, telefonemas, aí que realmente eu comecei a dar uma atenção. Só para precisar melhor, então, o senhor foi procurado pelo Dominguete para aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde? Sim, senhor. É isso? Sim, senhor. Ele já tinha uma parceria com a SENAC, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, e eles estavam buscando um fornecedor no exterior para poder sanar essa demanda
que eles tinham entre eles, precisamente como eles se conheceram, como um chegou ao outro, eu vou ser bem sincero para Vossa Excelência que eu não sei lhe dizer, tá? Mas eu sei que ele só entrou em contato comigo, tá disponibilizado aqui pelas informações que eu estou passando aí a mídia. No dia 10 de fevereiro, ele me passa uma mensagem se apresentando. Oi, meu nome, sou o Dominguete. Tá, até então eu desconhecia o Dominguete, Excelência. 10 de fevereiro deste ano. É isso, 10 de fevereiro deste ano. E ele não era uma pessoa da sua confiança? Vossa Excelência, eu não tenho nada que possa desaboná-lo, mas eu não tenho confiança pessoal, não faz parte do meu rol de amizades, nada. Ele me foi apresentado de uma forma que ele tinha essa demanda através do governo federal. Eu, até pouco tempo atrás, sequer eu sabia que ele era um militar da ativa. Eu não tinha conhecimento disso. Fiquei sabendo pela mídia, inclusive, Vossa Excelência e todos aqui, até os meios de comunicação tiveram acesso a todas as mensagens. Eu me espantei quando um repórter me mandou a carteira funcional dele como cabo da PM, que um repórter, não sei de qual forma, encontrou esse documento. Até mencionei, nossa, já acharam você. Aí falou, isso era inevitável, mas até então eu até desconhecia que ele estava na ativa, porque, na verdade, ele se empenhou muito na venda dessas vacinas, fez um trabalho muito grande com a Senar, então eu jamais poderia imaginar que ele poderia ter uma outra função como funcionário do governo do estado de Minas Gerais. Eu achei que ele já fosse aposentado ou coisa desse tipo. E o senhor nunca teve relação comercial, outra qualquer, com o Ministério da Saúde? Não. Em diferentes momentos? Nunca teve? Senador, eu nunca estive no Ministério da Saúde da minha vida. Eu estive no dia 12 de março, a pedido da Senar e do Dominguete, que insistiram muito para eu visitar, inclusive. Até então eu nunca tinha fornecido nada para o Ministério da Saúde, não tinha intermediado nenhum tipo de relação, venda ou qualquer coisa que o valha. Fui receoso, inclusive, porque eu nunca quis ter esse envolvimento com um governo federal e tal, por poder gerar problemas, em especial no enfrentamento de uma pandemia, mas a insistência e os traços de veracidade que chegavam a mim eram indiscutíveis de que realmente havia uma demanda e uma precisão e uma proposta do governo federal brasileiro através de várias pessoas que o Dominguete e o reverendo Hamilton conversaram dentro do Ministério da Saúde. E no dia 12 de março você esteve com quem? No Ministério da Saúde? No dia 12 de março... Não, que é isso? Posso responder, senhor? Pois não. No dia 12 de março eu estive no Ministério da Saúde me levaram ao Ministério da Saúde o reverendo Hamilton, o Dominguete, o coronel Elcio Bruno da Instituto Força Brasil. Lá nós estivemos dentro do Ministério, já nas dependências do Ministério, com o coronel Boechat, coronel Pires e com o coronel e secretário Elcio Franco. Com o coronel Boechat, Coronel Pires e Coronel Elcio Franco. E no Jornal Jovem Pan, nosso comentarista Paulo Pouzanoff falou sobre a sessão com Cristiano Carvalho. Acompanhe. Bom, Paulo, fica até difícil a gente entender todo esse enrosco envolvendo vários nomes que passaram por aquele jantar, que teriam se encontrado por acaso. Agora o depoente de hoje fala em oferta aí de uma comissão, né, que não seria propina. Nós vimos até os senadores dando risada do nome, da forma como ele estava tratando em relação a isso. E nós estamos vendo que senadores governistas tentam aquela posição de que não houve corrupção porque a compra não foi concretizada. Agora tinha muito enrosco antes, não é? Denise, eu confesso para você que eu estou aqui estava assistindo aqui esse depoimento e estava até comentando com os amigos, estava com o coração meio partido, assim, porque esse depoente é um depoente que dá uma certa pena. A gente vê aí que esse caso todo da Davatkina, ele já não tinha, né, uma espinha muito ereta, e de repente a gente vê esse caso, ele realmente não passa de um trambique ali, que parece que não deu
muito certo. Eu confesso para você que eu estou aqui com bastante pena do depoente, que dá para ver que ele passava ali por um momento de dificuldade, de repente ele viu nessa possibilidade aí de armar um negócio com o Estado brasileiro, ele viu nisso, sei lá, que ele ganhou na Mega Sena. É bastante triste também. Eu não estou sendo aqui sarcástico ao falar disso, eu acho triste mesmo, de ver os senadores também apegados a esse caso, que é um caso menor e realmente foi ali uma tentativa de negociata que existe mesmo nos meandros aí do governo, essas figuras todas que querem se aproveitar de um cofre bastante poupudo, né? Mas que não foi para frente, ainda bem. Agora é importante criminalizar, não é? Se houve de fato essa tentativa de uma investida contra o Ministério da Saúde em negociações que não poderiam ocorrer, a empresa de repente não podia negociar vacinas, imagina 400 milhões de doses, resolveria todo o problema do país. Então teve negociações prévias à aprovação das vacinas, sem garantias, documentos em datas diferentes, tinha toda uma confusão e envolvia alguns integrantes do Ministério da Saúde. Esse que é o ponto que eu acho que tem que ser muito investigado, porque de repente ainda tem um canal no Ministério da Saúde para que se cometa irregularidades, né? E a questão de punir mesmo, é um histórico que nós temos no Brasil desses grupinhos que tentam se aproveitar da máquina pública, né? E se aproveitar no momento de pandemia é muito mais grave. Não, com certeza, eu acho que, bem, mas não sei se isso caberia aí à CPI investigar agora esses funcionários todos, esses nomes todos citados. Uma coisa que me chamou bastante a atenção no depoimento é que o Cristiano, né, ele cita muitas patentes aí das Forças Armadas. Imagino que isso tem algum tipo de implicação nos próximos dias. Com certeza a gente tem que investigar esses funcionários aí, não sei se comissionados ou de carreira, que tentam, sempre encontram uma brechinha, né, malandramente, para se aproveitar do Estado brasileiro, ainda mais no momento de pandemia. Mas esse caso realmente da Davat, envolvendo aí alta esfera da administração e até o presidente, eu acredito que ele não se mantém, esse discurso, essa narrativa, ela não vai conseguir se manter nas próximas semanas. A questão que tinha muito isso, integrantes também militares do Ministério da Saúde, que é uma coisa que se questionou desde o começo, né, pela falta de experiência. O próprio ministro Pazuello, ex-ministro, ele não tinha a menor experiência, se falava em logística, até em logística ele foi um desastre, não é? Então acaba tendo esse envolvimento, que é uma coisa até que se questiona da participação de militares da ativa no Ministério, não é? É uma situação que está colocada e não necessariamente por mérito, por experiência, não é? Eu acho que é uma preocupação, né, das Forças Armadas. Recentemente aí a gente teve uma pesquisa que mostra que a população confia bastante ainda nas Forças Armadas, e eu acho que é uma preocupação deles, né, não permitir que essa relação aí promíscua manche o nome das Forças Armadas nesse momento aí de pandemia. Agora, Paulo, nós devemos ter uma interrupção dos trabalhos, tudo indica que haverá aprovação da LDO, aí o Congresso pode entrar em recesso e junto entra também a CPI. A CPI falou em trabalhar na documentação que já foi disponibilizada por vários órgãos, todo esse material que daria suporte para as denúncias que estão sendo discutidas nos depoimentos, não é? Mas você vê um esvaziamento depois, você acha que ela pode ganhar força? O que você espera, já que a prorrogação foi decidida? Olha, Denise, desse assunto da Davat, eu acho que é um assunto aí que vai perder força realmente, e como a gente tem falado muito aqui que essa é a CPI do improviso, então acredito que nos próximos dias os senadores aí da oposição, principalmente, terão de encontrar um outro veio aí nessa grande mina que é a CPI, no qual eles vão ter que apostar todas as suas fichas. Talvez, retomando, o próximo veio a ser explorado pela CPI seja a relação do governo com o deputado Ricardo Barros, né, essa velha história que também tem a relação com o caso da Davat, mas aí já tangencia um pouco esse caso do $1 de propina que realmente não se manteve. Então a CPI, com certeza, de improviso, a gente pode ficar tranquilo que daqui a pouco, semana que vem, ou antes disso, eles já devem encontrar aí um novo ângulo para lançar os seus holofotes alvissareiros aí para tentar
derrubar o governo, que é o que eles tanto querem. Mas eu falava dessa confusão toda porque são duas negociações em paralelo que parece que se tentou levar adiante. De um lado da vacina da AstraZeneca e de outro da Covaxin, né, que o Ministério da Saúde disse que nem vai precisar, porque já tem os contratos firmados com outras vacinas que têm já a aprovação da Anvisa e que estão sendo utilizadas aí no encaminhamento, no avanço da vacinação aqui no Brasil. Então, foi tudo para nada, né? Mas houve essa tentativa de se colocar a Covaxin também. Dani, outra coisa que, assim, foi tudo para nada, toda aquela discussão sobre tratamento precoce, cloroquina, ivermectina, depois tinha lá se o governo fez corpo mole ou não para comprar as vacinas da Pfizer, também tem o imbróglio envolvendo o Instituto Butantan em São Paulo. Então, são todas oportunidades que os senadores aí da oposição viram e, nesses 3 meses, aparentemente desperdiçaram, né? Agora, Paulo, eu queria citar um outro assunto com você. Eu não sei se você acompanhou, que está em andamento aí a votação da LDO, essa questão de os parlamentares incluírem aí muitos recursos para a campanha eleitoral, que pode chegar a 5,7 bilhões, quase triplica o valor aplicado nas eleições de 2020, né? Aquele modelo de emendas do relator está sendo mantido, né? O que se chamou de orçamento paralelo, que são aquelas emendas que vão sendo colocadas aí pelo relator, que é para redutos eleitorais. A gente sabe que tira o foco dos gastos obrigatórios do governo ainda, em alguns casos, não é? E que compromete todas as finanças. Como é que você está vendo esse encaminhamento? Você acompanhou hoje? A gente fala muito de pandemia, né? E o orçamento, o Brasil tem um rombo aí já há alguns anos, tem um déficit anual bastante grande. E no meio de toda essa conversa sobre pandemia, me parece que até a população em geral acabou ignorando essas discussões sobre orçamento. Esse orçamento paralelo aí foi também uma narrativa que houve uma tentativa de emplacar um grande escândalo, a gente tem essa volúpia do escândalo, né, de corrupção, não foi para frente. Resta saber como é que a gente tem que ficar de olho mesmo e cobrar dos nossos parlamentares que fiscalizem a aprovação desse orçamento, que me parece que essa questão toda do orçamento paralelo é muito mais uma questão imoral do que legal, né? Então a gente tem que ficar em cima e esperar que o Congresso realmente exerça o seu papel de fiscalizador aí do Executivo no uso desse dinheiro todo que existe, mas existe dentro de um déficit, né? Isso aí a gente vai acabar cobrando, pagando essa conta aí mais para frente. A gente vê que quase dobra a verba do fundo eleitoral para 5,7 bilhões, é uma coisa que chama atenção. Aí entram as emendas que vão ser importantíssimas do ano que vem para aquelas inaugurações que a gente vê rodando pelo interior, aquelas grandes obras, e na verdade a gente precisa de foco em gastos obrigatórios do governo. Nós tivemos neste ano toda a polêmica em não se ter verba para censo, se cortar verbas para questões aí prioritárias do governo, cortando verbas em todos os ministérios, até na área da ciência. E as emendas parlamentares lá sendo colocadas, né? Então, independentemente de alguma ilegalidade, se criou uma fórmula legal para driblar restrições de gastos. E esse gasto aí eleitoral me chama bastante atenção, porque vai criar um atrito, né, com essa questão que está em voga do voto auditável, aí, o voto impresso, não sei como chamar exatamente isso. Porque um dos argumentos para não se aprovar o voto auditável é o custo disso. E me parece que uma grande parcela da população está disposta a trocar o dinheiro destinado aí ao fundo eleitoral por um dinheiro gasto nessa tecnologia que, evidentemente, tem um custo bastante alto. Exatamente. Outra questão que está colocada também, tem toda a polêmica, inclusive Paulo Guedes pode ser convocado a explicar o porquê de o governo ter vetado aquela proposta aprovada para liberação da internet, da assistência mesmo para as crianças, do ensino remoto, toda aquela precariedade que nós vimos desde o começo da pandemia, e foi vetado por falta de verba. E de repente se arranja verba para as emendas parlamentares, mas é a situação que está colocada, né? A gente tem alguns vícios aqui no Brasil que são muito complicados, que se perpetuam, né? São essas
tentativas aí de manipulações para se conseguir propina, que é o que se está verificando na CPI, aqueles grupinhos que tentam se aproveitar de momentos aí de gastos, e de outro lado, o próprio Congresso, os parlamentares, cada um defendendo o seu, né? Em 2020, né, a pandemia tirou um pouco o foco disso, tirou bastante, na verdade, o foco do Congresso. Esse orçamento, o orçamento foi votado no meio da confusão toda, teve auxílio emergencial, né, que aumentou aí o déficit público, e isso passou batido, porque evidentemente era uma necessidade, mas esse ano a gente tem que ficar de olho para que o Congresso não se aproveite novamente da confusão toda da pandemia e até da confusão aí da CPI e agora do presidente Bolsonaro internado, né, para de repente aprovar esse tipo de emenda às pressas sem que a população esteja prestando atenção. Exatamente. Hoje a gente tem uma LDO ainda, uma lei de diretrizes orçamentárias, até a discussão do orçamento vai um longo caminho, eles estão querendo cumprir o cronograma para poder ter o recesso parlamentar, dá até uma esfriada na CPI nesse tempo aí de pausa nos depoimentos, né, Paulo? Mas são temas que não dá para você votar aí nessa correria, não? Não, com certeza não, e a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque os nossos parlamentares ali, apesar de todo o discurso, a gente está vendo os senadores, tem todo esse discurso aí de cuidado com a saúde, a gente vê o que eles estão querendo, e os parlamentares também, apesar do bom discurso às vezes, a gente tem que ficar muito atento a isso, as medidas, as medidas que são incluídas nesse orçamento, que tem gastos aí exorbitantes, então, e são cercadas de boas intenções, e que a gente vai ver, elas não têm resultado nenhum. Às vezes não tem nem corrupção envolvida, mas é um gasto, é um desperdício do dinheiro público, movido muitas vezes por boas intenções, mas que realmente são um desastre, no final das contas, no médio e longo prazo. E a CPI da pandemia terá um breve ato. Os senadores entram agora em recesso parlamentar e retornam com os trabalhos apenas no dia 3 de agosto. O Semana da Pan fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.